José do Egito, a história conta que ele foi uma pessoa que passou por muitos problemas até ele chegar no governo do Egito. Ele passou por muitas turbulências ali no meio da sua família, viveu como escravo, mas um dia ele foi abençoado chegando ali no trono ali do Egito. E das chaves, uma das chaves de virada da história de José se encontra em Gênesis, capítulo 41, e versículo 53, versículo 51 e 52 de Gênesis capítulo 41, esses dois versículos aqui, 51 e 52. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui, nesses dois versículos, fala dos nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim. E aqui ele dá o significado de cada um dos filhos. Quando ele fala que ele coloca o nome do primeiro ele esquece. Ele fala Manassés porque o Senhor me fez esquecer de toda a aflição, de todo o sofrimento e da casa do meu pai. Quando José fala aqui sobre esquecer da casa do pai, ele não está falando do pai em si. José ele era um jovem e desde criança muito querido pelo seu pai. Jacó, ele amava José. Jacó amava José. José, ele era o penúltimo filho. Ele era filho de Raquel, que era a esposa uma das esposas que Jacó amava. E José, em primeiro lugar, ele perdeu a mãe quando ele ainda era criança. E ele foi criado ali no meio dos irmãos, dos irmãos que ele tinha, né? De Jacó, com outras mulheres, com a sua tia, com a Lia, e com as outras mulheres ali que Jacó casou, com as concubinas, com as mulheres que ajudavam as duas esposas dele, que era a Lia e a Raquel. Naquela disputa que elas tinham ali de quem tivesse mais filho, elas davam outras mulheres para Jacó terem filhos. E nessa família conturbada que José nasceu ali, seus irmãos, como seus irmãos tinham muito ciúme de José, certo dia eles jogaram José em uma cova, para que ele morresse naquele lugar. Mas um deles teve dó e falou: olha, não vamos fazer isso com ele, vamos tirar ele, não vamos deixar o nosso irmão aqui. E tiraram José.
mas falaram assim: vamos tirar ele e vamos vender ele para aqueles mercadores de escravos. No meio daqueles irmãos ali, tinha um que talvez fosse menos ruim do que os outros. Tem um ditado popular que fala assim, acho que até uma música MPB que fala: Deus me proteja de mim, Deus me proteja da bondade de gente ruim e da maldade de gente boa. Deus me proteja da bondade de gente boa. Já parou para pensar um irmão os irmãos jogarem o seu próprio irmão caçula dentro de um poço, e aparece um mais ou menos bom e diz assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele daí e vamos vender para os mercadores de escravos. Dá vontade até assim, a gente rir, mas não é brincadeira. Não é brincadeira. Gente ruim, quando ele vai ajudar alguém, ele ainda prejudica depois. Então, a bondade da pessoa má, da pessoa ruim, ela não é uma bondade boa. Quando ela ajuda com segundas intenções. Ela ajuda prejudicando lá na frente. Lá na frente a conta pode chegar. Mas, voltando aqui ao assunto aqui dos irmãos de José. Eles o vendem como um escravo. José vai ali para o Egito como escravo. Lá ele passa um período na casa de Potifar, trabalhando como escravo. Lá ele prospera, o seu senhor prospera, Potifar prospera, né? E ali acontece toda aquela situação da esposa de Potifar tentando seduzir José. José resistiu àquela tentação e aquela mulher acusa ele de certo tipo lá de agressão, e José é levado a ser prisioneiro ali no cárcere, e lá ele passa um período aprisionado ali naquele cárcere, e lá ele decifra sonhos dos prisioneiros, e lá na frente um dos prisioneiros lembra ali perante Faraó, e José é tirado da prisão, decifra o sonho de Faraó e é colocado como um governador para administrar o Egito numa fase de prosperidade, numa fase de riqueza, que onde teve aquela história ali da vaca gorda, né? Que depois iria ter a vaca magra, que era um período de escassez. Então, José, ele prosperou muito nessa fase. Aqui que começa aqui a mensagem. Quando ele fala que o nome do seu primeiro filho era Manassés, porque o Senhor me fez esquecer. O nome do segundo, Efraim, porque o Senhor fez com que eu prosperasse na terra da minha aflição. Você já imaginou a pessoa ser próspera, mesmo em meio à aflição, num lugar estranho, longe da sua família? José, ele prosperou muito. Só que ele sofreu muito antes. Mas a chave aqui da mensagem é sobre esquecer. Esquecer. Existem muitas pessoas que não conseguem virar a chave na sua vida porque não conseguem esquecer das ofensas do passado. Algum problema, algum negócio que deu errado, algum problema familiar, uma traição em algum negócio.
pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo, não conseguem perdoar a si própria, não conseguem esquecer, como diz aqui José, esquecer. E quando ele coloca ali Efraim, porque o Senhor me fez prosperar. A prosperidade, ela é algo, não é tão difícil. A prosperidade, ela acontece com algo simples, com trabalho, dedicação, honestidade. Prosperidade, ela não acontece com enganação. Os irmãos de José, eles mentiam, eles enganavam o pai. Eles vendiam ali o rebanho e trocavam com coisas fúteis, coisas que não valiam a pena. José, ele sempre foi muito correto. Então, um dos segredos da prosperidade de José foi ser correto, não fazer as coisas com uma segunda intenção. Ele não tinha o intuito de ser governador ali do Egito, mas todas as coisas que ele foi fazendo ali, sendo honesto, que ele fazia, tanto ali na casa do seu pai, na casa de Potifar, lá no cárcere, e até mesmo como sendo governador ali do Egito. Ele foi muito honesto no que ele fazia. A honestidade é uma das bases da prosperidade. O conhecimento, saber de fazer a coisa, manusear um certo trabalho, ter uma habilidade, ele te coloca em um patamar. Mas a tua integridade, a tua honestidade, aquilo que tu faz no secreto ali, com bom caráter, com bons princípios, te coloca num patamar muito mais alto, muito mais elevado. Então, o segredo de José foi esquecer. É isso que devemos fazer. Esquecer do que passou, olhar para frente, porque para prosperar precisamos esquecer. Essa é uma mensagem que José deixou para nós. Está escrito aqui que precisamos esquecer. Esquecer o que passou, esquecer o que deu errado e tocar para frente. Viver com honra também é esquecer o que passou. Nosso canal é Viver com Honra. Meu nome é Fernando Aguiar. Fica com Deus. Um grande abraço e até mais.